Na última segunda-feira, dia 18 de maio de 2026, estou fazendo essa marcação cronológica porque você pode estar assistindo a esse vídeo de repente em 2040. Dia 18 de maio de 2026, na última segunda-feira, eu e os meus alunos lá na Confraria Analítica terminamos de estudar um dos textos mais importantes da obra do Winnicott. Um texto de 1960 chamado Distorção do Ego em termos de self verdadeiro e falso self. É um texto no qual o Winnicott apresenta para a comunidade psicanalítica da época, início da década de 1960, a sua teoria do falso self. Distorção do ego em termos de self verdadeiro e falso self. Algumas pessoas mais atentas ao verem o título desse texto podem ficar com uma dúvida. Por que será que o Winnicott começa falando de ego e termina falando de self? Distorção do ego em termos de self verdadeiro e falso self. Por que ele não fala só de ego? Distorção do ego em termos de ego verdadeiro e falso ego. Ou por que ele não fala só de self? Distorção do self em termos de self verdadeiro e falso self. Porque existe uma diferença entre ego e self. Se você quiser entender essa diferença de uma forma profunda, detalhada, conceitualmente sofisticada, eu aconselho você a se dirigir a autores winnicottianos, psicanalistas winnicottianos que comentam a obra de Winnicott. Por exemplo, o professor Leopoldo Fulgêncio, lá da USP, a psicanalista winnicottiana Elza Oliveira Dias. Os trabalhos desses autores e de outros podem fornecer a você uma explicação mais detalhada, conceitualmente refinada e profunda sobre essa distinção entre ego e self. Como nós estamos aqui no YouTube, eu vou apresentar para você uma distinção entre esses termos em humanês, de uma forma mais simples. Você vai pensar no ego como a própria pessoa. A própria pessoa. E vai pensar no self como um modo de ser, um modo de existir. Então eu tenho o Lucas e eu tenho os modos de existir do Lucas. Nesse sentido, quando o Winnicott fala de self verdadeiro e falso self, ele está dizendo que nós podemos existir de uma forma verdadeira e de uma forma falsa. E distorção do ego, Lucas? Como é que a gente tem que entender isso? Na verdade, ficou faltando um pedacinho nesse título do Winnicott que já é longo. O Winnicott deveria ter falado em distorção do desenvolvimento do ego em termos de self verdadeiro e falso self. Por quê? Porque o falso self, no sentido mais estritamente patológico, ele se manifesta, ele acontece em função de uma distorção no desenvolvimento da pessoa. Um desenvolvimento normal e saudável leva a pessoa a conseguir ter o seu self verdadeiro, o seu modo de existir verdadeiro em primeiro plano. Quando esse desenvolvimento é distorcido por um ambiente hostil, por um ambiente insuficientemente bom, aí nós temos então o falso self em primeiro plano. E quando o falso self fica em primeiro plano, ele se manifesta de uma forma patológica.
Eu vou explicar isso melhor para você. Mas antes de mais nada, pense nisso. O self é o modo de existir. O ego é você, é a própria pessoa. Não é possível existir um ego falso, porque a pessoa em si não pode ser falsa. A gente só poderia imaginar a possibilidade de existir um Lucas falso se, em contrapartida, existisse um Lucas verdadeiro. E só existe um único Lucas. É só esse aqui. Não existe um Lucas verdadeiro e um Lucas falso. Só existe esse. Mas esse Lucas, o único existente, ele pode existir de um modo verdadeiro ou de um modo falso. Espero que essa ideia tenha ficado clara para você. Lucas, como é que eu posso existir de um modo falso? Eu vou te dar um exemplo muito simples. Vamos supor que você trabalha como vendedora de sapatos. Você trabalha numa loja de calçados. E aí você está lá trabalhando, chega uma cliente e trata você com grosseria. Ora, como essa pessoa que está tratando você com grosseria é uma cliente e você está ali para vender sapatos, você não poderá fazer com essa cliente aquilo que você verdadeiramente gostaria de fazer. Talvez o seu desejo verdadeiro, autêntico, genuíno, espontâneo, natural, seria o de tratar a cliente também com grosseria, de devolver na mesma moeda. Já que ela está me tratando com grosseria, vou ser grossa com ela também. Mas como você está naquele papel de vendedora, o seu objetivo ali é vender, o que você faz? Você, ao invés de agir como você verdadeiramente gostaria de agir, você continua tratando a cliente com gentileza, com cordialidade, sabendo que não é aquilo que você gostaria de estar fazendo. Ou seja, você está agindo de um modo falso, porque aquela gentileza, aquela cordialidade que você está usando para se relacionar com a cliente não reflete o que você verdadeiramente gostaria de estar fazendo. Então você está sendo, naquele momento, você está agindo de um modo falso. Agora, esse modo falso é necessário. É necessário porque naquele momento você está trabalhando, você está na posição de vendedor, o seu objetivo é vender. Certamente, se você tivesse em outro contexto, em que aquela pessoa não fosse sua cliente, talvez você agiria com ela de modo verdadeiro. Você a trataria do jeito que você tem vontade de tratar. A vida em sociedade exige que a gente haja de modo falso, de vez em quando, ou, dependendo do contexto, até com alguma frequência. Imagine uma sociedade em que as pessoas só funcionassem de modo verdadeiro o tempo inteiro. Seria impossível a convivência. Seria absolutamente impossível, porque os seus desejos verdadeiros, as suas inclinações espontâneas e naturais, elas necessariamente vão se chocar com os desejos verdadeiros de muitas outras pessoas. Então, uma das condições da vida em sociedade é que a gente tem essa capacidade de agir de modo falso de vez em quando, dependendo do contexto. O problema, diagnosticado pelo Winnicott, verificado pelo Winnicott e nomeado pelo Winnicott como falso self patológico, é que algumas pessoas, elas vivem na maior parte do tempo, mesmo quando não seria necessário, nesse modo falso de existir.
E por que isso acontece? Porque quando crianças, ou seja, quando essas pessoas estavam desenvolvendo-se como pessoas, desenvolvendo o seu eu, o seu ego, o desenvolvimento dessas pessoas foi distorcido. Como eu disse no início, num desenvolvimento normal, saudável, como é que o ambiente da criança se comporta? Esse ambiente deixa claro para a criança que ela pode ser de modo verdadeiro, que ela pode existir de modo verdadeiro, mas que de vez em quando, em certos contextos, e ela precisa ser capaz de ler esses contextos, ela vai precisar existir de modo falso. Quando for necessário. Mas, na maior parte do tempo, essencialmente, ela pode existir de modo verdadeiro. Existe um lugar no mundo para a verdade dela. A verdade dela não é perigosa, não é ameaçadora, é legítima, é válida. Essa verdade pode existir no mundo. Um ambiente suficientemente bom, como diz o Winnicott, ou seja, um ambiente que é bom o bastante, não é um ambiente perfeito. Ele é bom o suficiente, ele é bom o bastante. Um ambiente bom o bastante vai mostrar isso para a criança. Então ela vai crescer acreditando que existe um lugar para a verdade dela no mundo, que existe um lugar para o desejo genuíno, espontâneo dela no mundo, que o jeito verdadeiro dela de ser é válido e legítimo. Porém, infelizmente, algumas pessoas vieram de um desenvolvimento distorcido. E distorcido por um ambiente ruim, hostil, insuficientemente bom. Na infância dessas pessoas, o ambiente disse para elas: a sua verdade é perigosa. A sua verdade perturba o mundo. A sua verdade vai te trazer consequências muito prejudiciais, danosas. A sua verdade é pecaminosa. A sua verdade vai te levar para o buraco. Então, você não pode existir de maneira verdadeira. Você tem que existir conforme os papéis que o mundo lhe atribuir. Então, está em um contexto, veja qual é o papel adequado para você desempenhar. Porque o papel que você quer desempenhar naturalmente, esse não pode. Porque esse é perigoso, é pecaminoso, é ameaçador, é errado. Não é legítimo, não tem lugar para a sua verdade no mundo. Se não tem lugar para a sua verdade no mundo, você tem que ser conforme o mundo pede. Nunca seja do jeito que você gostaria de ser. Isso é o que o Winnicott chama de falso self patológico. Essa pessoa não usa a capacidade de se comportar de forma falsa pontualmente, eventualmente, de vez em quando necessário. Não. Ela vive o tempo todo, ou na maior parte do tempo, no modo falso. Ela não fala o que realmente deseja, ela não trabalha com o que realmente deseja, ela não se relaciona com as pessoas com quem ela realmente deseja se relacionar. E, na verdade, se você chegar para essa pessoa e perguntar para ela o que ela verdadeiramente deseja, ela não vai saber nem te responder. Sabe por quê? Porque ela nem se lembra mais quais são os seus verdadeiros desejos. O self verdadeiro dessas pessoas foi tão sufocado, foi tão reprimido,
foi tão amordaçado que elas nem se lembram mais. Mas, Lucas, se elas já não são mais crianças, se elas já não vivem mais na companhia daqueles pais que não ofereceram para elas um ambiente suficientemente bom, por que elas não se libertam? Por medo. Coisas que a gente aprende quando criança ficam marcadas em nós de uma forma muito profunda. A gente tem muita dificuldade de vencer os nossos medos infantis. Então, se essa pessoa, quando criança, aprendeu que a verdade dela não tem lugar no mundo, que é perigosa, ameaçadora, pecaminosa, errada e ilegítima, se ela aprendeu isso quando criança, ainda que ela saia daquele ambiente, ainda que ela não tenha mais qualquer tipo de relação com aqueles pais, ainda que esses pais tenham morrido, essa pessoa pode continuar com o medo de expor a sua verdade para o mundo. É como se ela ficasse o tempo todo pensando, mas será? Será que agora eu posso expor minha verdade? Porque eu aprendi quando criança que a minha verdade é perigosa, é errada. Então será que agora eu posso expor? E se vierem as consequências que vieram quando eu expus quando eu era criança? E se vierem as consequências que os meus pais me disseram que virão, ou que viriam, se eu expusesse essa verdade? Então a pessoa permanece amarrada. Ela permanece sufocando o self verdadeiro por medo. Você percebe que é uma defesa, é uma estratégia de proteção. Eu não quero me ferrar. Se me disseram que a minha verdade poderia me ferrar, como é que eu tenho segurança agora para expor essa verdade? Como é que eu posso ter a certeza de que eu não vou me ferrar? Então a pessoa acaba esquecendo dos seus verdadeiros desejos. Ela acaba esquecendo. Quais são os sinais clínicos de que uma pessoa vive dessa forma? Ou seja, de que uma pessoa vive no modo falso self patológico. Quais são os sinais clínicos? Sensação de vazio, sensação de falta de sentido. A pessoa às vezes tem um relacionamento, tem filhos, trabalha, tem dinheiro, tem sucesso profissional, mas ela tem uma sensação que ela até tem dificuldade para descrever, mas é uma sensação de que a vida dela não faz o menor sentido. É claro que não vai fazer sentido, porque a vida dela não é de verdade. Ela não vive de modo verdadeiro. Boa parte das coisas que ela conquistou na vida dela foram adquiridas de modo falso. Como é que ela vai ter sentido, vai ter a sensação de que a vida dela faz sentido? Sensação de que nada tem graça. Sensação de que eu estou vivendo por viver. Tanto faz, tanto fez. Você percebe que eu estou descrevendo aqui um típico quadro depressivo que a gente frequentemente encontra na clínica. Não se trata de uma depressão melancólica, em que o sujeito sofre com muita culpa, em que o sujeito fica o tempo todo se acusando, se desprezando. Não. É um tipo de depressão muito mais comum, inclusive, que aquela em que o sujeito não tem tanta tristeza. O que ele mais tem é anedonia, falta de prazer com as coisas, sensação de que a vida não faz sentido. É disso que eu estou falando. Como é que se trata isso? É preciso que essa pessoa que sofre com o falso self patológico tenha a oportunidade de ser convencida pela experiência de que ela pode abandonar essa máscara de falsidade
esse modo falso de existir, ela pode abandonar isso porque a verdade dela tem legitimidade. A verdade dela é válida. A verdade dela tem lugar no mundo. A verdade dela não é perigosa. A verdade dela não é ameaçadora. A verdade dela não é pecaminosa. A verdade dela não é errada. A verdade dela é a fonte da criatividade, é a fonte do sentido. É a fonte de realidade na vida dela. Ela precisa ser convencida disso. Mas ela só pode ser convencida disso por meio de uma experiência. Não é por meio de um vídeo no YouTube, não é por meio de uma palestrinha motivacional, não é por meio de um curso online, não é por meio de livros, é por meio de uma experiência concreta e real com um ambiente novo. Ela veio de um ambiente insuficientemente bom, ela veio de um ambiente hostil, ela veio de um ambiente que a distorceu, ela veio de um ambiente sufocante, repressor. Agora ela precisa de um ambiente novo, de um ambiente, em primeiro lugar, seguro, que transmita para ela a segurança que ela precisa ter para abandonar o falso self patológico. Ela precisa de um ambiente confiável, um ambiente com o qual ela possa contar nos momentos de fragilidade, nos momentos em que ela se vir perdida pelo abandono do falso self patológico. Ela precisa de um ambiente potencializador, validador, que mostre para ela que sim, 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 existe um lugar para o desejo verdadeiro dela no mundo. Esse ambiente precisa ser essencialmente, sobretudo, não repressor. E esse ambiente é justamente o ambiente que nós buscamos proporcionar na psicanálise.